uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo àquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família. Aliás, nem só entrar na sua casa, né? Hoje com a internet, em todos os lugares, né? Você pode nos acompanhar no trabalho, indo e voltando da escola ou indo e voltando do trabalho. Também tem tantas opções, mas o importante e o que nos deixa muito feliz é com o carinho que nós recebemos sempre da nossa audiência. Muito, muito, muito obrigado, tá bom? Sempre programas preparados e pensados para levar até você muito conteúdo. E olha, hoje não será diferente, por isso eu peço a sua atenção para você não perder nenhuma dessas explicações que vão aparecer por aqui, porque olha, é um assunto difícil de entender, que gera muito debate, que a ciência às vezes coloca para escanteio. Bom, tem muita coisa que nós vamos falar aqui, mas daqui a pouquinho eu vou apresentar o tema, rodando a nossa matéria de abertura. Antes, eu quero apresentar para você o nosso convidado. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente, depois de um longo inverno, né, pastor? O pastor e jornalista Michelson Borges, ele que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Michelson, obrigado, viu, pelo carinho, aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente, é uma alegria recebê-lo. Zeca, a alegria é minha, realmente faz um tempo, né? Acho que mais de 10 anos, né, que eu estive aqui a primeira vez com o reverendo Heber Cocarelli. Isso. E foi uma alegria também naquela ocasião poder falarmos sobre fé, ciência e voltar agora a esse tema, né? Será que depois de tanto tempo as coisas mudaram? Será que esse tema continua complicado ainda, né? Então, um abraço aí também para a sua audiência, para os telespectadores. Espero que seja um programa realmente muito bom. Com certeza. É um tema que parece que o tempo passa, mas ele nunca envelhece, né? Nunca sai de moda, sempre tem muita coisa para a gente aprender. Tenho certeza que hoje não será diferente. Pastor Michel, eu vou apresentar aqui alguns dos seus materiais, vou pedir para o irmão comentar um pouquinho para a gente. E eu vou começar com esse daqui, vou mostrar para a câmera, para um aqui, ó. O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Pastor, de onde o irmão tirou esse tema aqui? Mas ninguém sofre com esses problemas. Para que precisa falar do bem-estar emocional? Pois é, né? Ninguém enfrenta estresse, ansiedade, depressão, né? Esse, Zeca, foi um livro, a gente chama de Projeto Impacto Esperança. Todos os anos a Igreja Adventista faz uma campanha de estímulo à leitura, distribuindo gratuitamente assim, milhões de livros Brasil e fora do Brasil também. Esse livro eu escrevi juntamente com o Dr. Julian Melgossa, que é psicólogo, e nesse ano, foi 2018, nós trabalhamos esse tema da saúde emocional. Uma abordagem científica, mas também bíblica, tentando ajudar as pessoas a enfrentar esses dilemas aí, esses problemas, doenças da vida moderna, né? Talvez até nossos amigos, alguns identifiquem a capa, porque foi distribuído realmente assim, eu acho que chegou a 16 milhões de exemplares distribuídos no Brasil gratuitamente. Inclusive nós, os autores, cedemos os direitos autorais para que ficasse realmente um livro num preço bem interessante para quem comprou para distribuir. Sim. E talvez em casa você tenha esse livro aí, O Poder da Esperança. Inclusive, se eu não estou enganado, em 2018, uma pesquisa da OMS apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Sim, e depressão também é alarmante. Acho que o quinto no mundo. Provavelmente esses números pioraram, né, por conta de toda a nossa realidade. Inclusive, Zeca, se alguém eventualmente não tiver o livro impresso e quiser tê-lo em PDF, gratuito também, é só entrar no site, o poderdesperança.com.br. Legal, que inclusive o nome do livro. Título do livro. Então lá tem o PDF para baixar gratuitamente. Legal. Fica à vontade. Com certeza, muita utilidade. Outro assunto que a partir de agora também não vai sair de moda, vai ser difícil. Agora eu vou mostrar uns materiais que tem mais a ver com o tema do nosso bate-papo. Pastor, eu vou começar com esse daqui, ó. Pronto, vou mostrar para 3 aqui agora. E vou pedir para o irmão comentar um pouquinho para a gente, por favor. Esse livro aí é infanto-juvenil e ele traz aí as experiências que eu mesmo vivi 2 vezes no arquipélago de Galápagos. Legal. Eu estive lá pesquisando com um grupo de pesquisadores, cientistas criacionistas, paleontólogos, biólogos, enfim. Nós tínhamos à noite palestras, debates. Durante o dia fazíamos expedição a lugares assim bem interessantes, como cavernas de lava, um vulcão, subimos o vulcão Santa Helena ali na Ilha Isabela. A ideia foi refazer os passos de Charles Darwin no século XIX. E será que nós veríamos o que ele viu também? Sim. Vimos algumas coisas que ele viu e vimos outras que ele deixou de ver porque não tinha uma visão, cosmovisão criacionista.
Depois que eu voltei dessas 2 expedições ali para o Galápagos, é um arquipélago que fica a 1.000 quilômetros mar adentro na costa do Equador, né? Famoso justamente por causa de Darwin. Eu resolvi escrever esse livro, então, para mostrar ali como é que é um pouco do arquipélago, né? Criei alguns personagens, enfim, é um livro, é uma literatura com um enredo, mas recheada de informações criacionistas, que aborda essa questão criação e evolução numa perspectiva mais para crianças mesmo. Depois a gente vai até poder aprofundar durante a nossa conversa, mas eu queria que o irmão comentasse rapidamente sobre a importância de atingir esse público aqui. Crianças, adolescentes que estão ali na época escolar. Eu, particularmente, apesar que a minha idade talvez já não me deixe lembrar pela memória mesmo, né? Mas eu não lembro da gente ter acesso a materiais que falassem de criação no ambiente escolar. E para jovens, né, de famílias cristãs, deve ser um problema. Falar um pouquinho da importância de acessar esse tipo de público. Certo. Olha, Zeca, eu sou também vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, cuja sede fica em Brasília, mas tem núcleos em várias cidades do Brasil aí, né? Nós, como SCB, o site inclusive é scb.org.br, tem muito material bom lá. Nós, como entidade que já tem 50 anos de atuação no Brasil, não concordamos que, de fato, nas escolas públicas se ensine o criacionismo bíblico. Porque o Estado é laico, nós entendemos isso, e o criacionismo bíblico, como o nome já diz, né, ele tem aspectos religiosos, né, da religião cristã, judaico-cristã. Então entendemos que realmente numa escola pública não seria o mais conveniente. Porém, o ideal é que se ensinasse pelo menos um evolucionismo crítico. O que as pessoas talvez ignorem é o fato de que nem tudo o que a teoria da evolução apresenta é de fato científico, empírico, como dizem alguns, né? Há muita filosofia mesclada ali, muitas suposições, enfim. Então, nas escolas públicas, talvez o ideal fosse isso, né? Que os professores pelo menos dessem um pouco de abertura. E eu acho que esses livros aí e outros, né? Tem livros muito bons da Editora Vida, da Editora Cultura Cristã, da CPB, onde eu trabalho, a Casa Publicadora Brasileira, SCB, enfim. Tem materiais aí muito bons do meu amigo Marcos Eberlin, do Adalto Lourenço e outros, que apresentam essa outra cosmovisão. Porque eu entendo, e as próprias leis de educação do Brasil, elas também estabelecem isso, que a educação verdadeira, ela parte da questão da comparação, né? Do questionamento dos pressupostos, enfim, né? Se você ensina o estudante a pensar, a comparar e a extrair dessas comparações uma síntese dele mesmo, né? Isso é ensinar a pensar, isso é educação primordialmente falando. Então eu creio que essas literaturas, alguns podem pensar, mas isso aí é doutrinação religiosa? Não, é uma abordagem mais científica, né? Quem ler perceberá isso. Bíblica, sim, mas também científica, e eu creio que isso ajuda a abrir a mente. Então existe esse modelo, existe outro. Eu também fui professor de história, e eu fazia assim com meus alunos. Eu dividia o quadro ao meio, quando o tema era esse aí, a origem, né? Apresentava ali os aspectos da evolução, da teoria da evolução, darwinismo, e do outro lado do quadro negro, no tempo que era assim, né? Quadro. Faz tempo que eu dei aulas, eu apresentava então as pressuposições criacionistas. E dizia para os alunos, agora cabe a vocês comparar, né? E perceber qual desses modelos, qual dessas cosmovisões é a mais coerente com a realidade, que tem mais evidências interessantes, né, para fundamentar a sua ideia. Então, eu defendo esse diálogo, esse debate, claro, sempre respeitoso, né? Mas entendo sim que nas escolas, nas confessionais é diferente, mas nas escolas públicas, que pelo menos se ensine um darwinismo crítico. Né? Possibilidade de pensar. Exato. Inclusive, essa crítica que muitas vezes cabe da questão da doutrinação, a gente precisa estender isso daí ao ateísmo também, que no começo dos anos 2000 ou meados disso também se mostrou ao mundo e de maneira muito incisiva, né? Militante, né? Exatamente, com um proselitismo muito Richard ativo. Dawkins, Sam Harris, Hitchens, né? Esse pessoal dava um espirro na América lá e o livro já vinha aqui publicado na hora. Por outro lado, Zeca, eu vejo com tristeza isso, né? O nosso mercado editorial não confessional, ele dá muita atenção para esses autores chamados neo-ateus, né? Como é o caso de Dawkins, que tem vários livros em língua portuguesa, mas deixa essa indústria, né, do livro brasileira, deixa de perceber que há muitos bons livros também de autores que criticam essa visão neo-ateísta. Por exemplo, John Lennox. John Lennox é da Universidade de Oxford, professor de matemática. Lá tem livros muito bons, como, por exemplo, Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Se não me engano, é da editora
Vida ou Mundo Cristão, acho que é Mundo Cristão. Tem também aí o William Craig, né, que é um tremendo apologeta cristão. Sim. E, infelizmente, ou felizmente, enfim, somente editoras evangélicas é que publicam livros desse pessoal, que são livros técnicos, filosóficos, muito bons. Então, aqui no Brasil, diferentemente de Estados Unidos e Europa, onde a discussão é mais aberta, né, você vê lá em universidades públicas debates. Sim. De um lado da tribuna lá tem um criacionista, ou um defensor da apologeta cristão, e de outro um evolucionista, um ateu, e esse debate na academia. No Brasil, como você falou em doutrinação, né? Sim. Eu não resisto a comentar isso também, a gente vê que não há uma abertura tão grande para isso. Eu poderia contar para você aqui algumas experiências de cerceamento mesmo, pelas quais eu passei, Eberlin passou, Rodrigo passou. Sim. Eu não vou me citar nomes, mas universidades públicas que impediram, quer dizer, não elas necessariamente, mas movimentos ali internos se organizaram para impedir debates. Sim. Que não seriam cristãos nem bíblicos, seriam de... Vamos debater aqui design inteligente, que é uma outra corrente que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? A gente pode até dizer que talvez o design inteligente pudesse ser ensinado em escolas públicas, porque é um modelo estritamente científico. Mas nem assim essas coisas são sempre aceitas, né? Num debate público. Eu vi uma entrevista do Marcos Eber que ele conta uma experiência num congresso que ele foi convidado, inclusive ele estava com o Rodrigo Silva também. E falaram que no dia da palestra deles, ligaram desmarcando. Falaram, eu acho que foi esse a que me referi mesmo. Né? Eu estava, era uma tríade de palestrantes, uma universidade pública muito famosa no Brasil. Impediram isso assim, já estava divulgado, já estava todo mundo esperando, né? E, repito, o tema não seria Bíblia, não seria criacionismo, era design inteligente. Evidências de design inteligente na natureza, no universo, né? Rodrigo ia falar de arqueologia, eu ia falar sobre... como a mídia secular tem tratado esse tema, eu acompanho isso há uns 20 anos já, como a mídia secular trata o tema das origens. Veja, eram assuntos muito próprios para o mundo acadêmico. E mesmo assim foi cancelado assim sumariamente. Eu também vi um depoimento do irmão falando de uma experiência com uma revista científica que marcou um debate e ele foi misteriosamente desmarcado, nunca... Posso contar isso? Pode contar Olha, a experiência. Eu não trouxe, acabei esquecendo de trazer. É o livro Por que Creio. Ele nasceu dessa experiência. Eu vou resumir aqui. Em 2002, uma revista de divulgação científica popular no Brasil, não vem ao caso aqui agora, mas ela divulgou na capa, pela primeira vez, quanto eu saiba, o tema criacionismo. Estampou assim na capa esse assunto, né? Eu reagi, como eu sempre tenho feito, como jornalista, eu mandei uma carta, um e-mail, né, para a redação deles, dizendo que uma afirmação deles havia sido muito leviana. Dizia ali uma das entrevistadas que criacionistas são especialistas autoproclamados. Como se não houvesse criacionistas com formação acadêmica sólida. Eu conheço muitos, né? E nessa época, então, eu enviei um e-mail para a editora lá, dizendo que eles haviam cometido um grande erro, uma injustiça, né? Pela primeira vez, eles me responderam convidando para um chat. Disse, opa, abertura, que bom, né? Eu pensei bem, eu sou um jornalista, não sou um cientista, mas será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso, participar de um chat aberto? Cheguei a sugerir alguns nomes, mas eles me convenceram dizendo assim, olha, mas preferimos que seja você, porque como é um chat com o público geral, um jornalista, quem sabe, tenha mais facilidade de expressão do que um técnico, né? Eu concordei, ok, vamos lá. No meio do caminho, eu moro em Tatuí, interior de São Paulo, dá umas 1h30, 2 horas aqui de São Paulo, né? Onde estamos. Me ligaram dizendo que precisariam cancelar o chat. Por quê? O que aconteceu? Tivemos um problema aqui em nossos servidores. Eu fiquei um pouco desconfiado, mas tudo bem, vocês vão remarcar? Vamos remarcar, aguarde, e eu fiquei aguardando. O tempo foi passando, enviei outro e-mail, olha, eu estou aqui à disposição. Mas o pior, eu guardei esse print como prova, né? O pior é que a minha foto e a chamada para o chat ficou no site dessa revista por 3 semanas. Quer dizer, nenhuma explicação, a impressão é que eu tinha falhado, eu tinha desistido do debate, né? Muito bem, ficaram em silêncio, não me deram mais respostas, eu pensei, como eu posso me vingar, no bom sentido? Eu vou escrever um livro. E aí nasceu a ideia do livro Por que Creio? 12 especialistas falam sobre ciência e religião. Pena que eu não trouxe aqui. Mas todos são do site da CPB, cpb.com.br. Eu entrevistei 12 pesquisadores criacionistas, todos brasileiros, com exceção de um americano que é o Michael Behe, que é um autor, tremendo autor do Caixa Preta de Darwin e outros materiais aí, né, outros livros. Já fizemos um programa sobre o livro aqui. Perfeito, a Mackenzie relançou agora, né, com uma ótima tradução do Marcus Eberlin, né? Exatamente. Recomendo, assim, totalmente esse livro.
Entrevistei o Michael Behe, foi muito solícito na época também. Ele ainda estava na Lehigh University lá, né? E mais 11, assim, arqueólogo, doutor em arqueologia, doutor em física, doutor em biologia, doutor em bioquímica, uma turma de peso. Publicamos o livro, enviei para a revista e me dei por satisfeito. Lavei as minhas mãos, né? Quer dizer, provei sim que eles haviam feito uma afirmação bem leviana. Porque, como você disse na própria introdução do programa aqui, né? Será que cientistas podem ser criacionistas? Tem vários, ao longo da história, inclusive, né? A começar por Isaac Newton, Galileu, Copérnico, né? Esses grandes nomes da história da ciência. Nunca foi necessário negar a fé, né? Pastor, eu vou acelerar só um pouquinho aqui a apresentação, porque o programa ainda... Eu nem comecei o programa ainda, na verdade, né? Vou mostrar aqui rapidinho esses dois materiais aqui, ó. A História da Vida e a Descoberta. Comenta rapidinho pra gente, por favor. Rapidamente, História da Vida, ele reúne os principais argumentos que me tornaram criacionista. Legal. Até meus 18, 19 anos eu era evolucionista, defendia, lia muitos autores evolucionistas, Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Hawking, né? Sempre fui aficionado por cosmologia, astronomia e biologia. Eu passei por uma transição no ensino médio, quando cursava Química, conheci o criacionismo lá e foi uma tempestade, mas depois eu me estabilizei e entendi que, comparando os dois modelos, o criacionismo é mais coerente. Então, essa História da Vida reúne os argumentos que me fizeram reavaliar e me tornar um criacionista. A Descoberta seria a História da Vida em forma de literatura. Então, é uma ficção científica, tem personagens, tem um enredo, e as escolas estão gostando muito, assim, adolescentes, jovens gostam de ler, porque tem uma história, uma trama, né? Sim. Envolvente ali, mas ele reúne os mesmos argumentos do História da Vida, só que em forma de literatura. Basicamente é isso aí. Muito bom. Para encerrar, eu vou mostrar isso daqui, e aí durante a nossa conversa o assunto vai aparecer mais, mas fala um pouquinho pra gente sobre esse daqui, ó. Terra de Gigantes. Os dinossauros sempre aparecem como uma questão polêmica quando a gente fala do criacionismo, inclusive do texto bíblico também, né? Sim. Eu costumo dizer que os evolucionistas sequestraram um tema que é nosso, né, na verdade, porque nós temos uma boa explicação, não só para a origem, como para a extinção deles. E uma explicação muito coerente, né? Depois, quem sabe, a gente pode voltar a esse tema. Mas esse livro aí é um livro também infanto-juvenil. Eu apresento aí a versão alternativa, né, para a extinção deles. Tem também um enredo, personagem. A história se passa num momento antediluviano, e aqui eu já dou uma pista, né, do que é o pano de fundo. Sim. E um momento pós-diluviano. Então tem personagens de antes e depois dessa catástrofe, né? E por meio desses personagens do enredo eu vou trabalhando o tema dos dinossauros, né, dos tipos deles. Eu sou apaixonado por esse assunto desde criança. Sim. Tem até um desenho antigo que eu fiz aí com 6 anos, eu acho, no livro mesmo eu coloquei. Achei num baú meu de antiguidades lá. Que legal. E então, quando eu escrevo esse livro, eu praticamente voltei à minha infância, me diverti muito, né? É ilustrado, enfim, é um livro mais para público infantil e juvenil. Sim, meu filho também é apaixonado por dinossauros. Então, esse aí já é seu, pro seu filho, então, pronto. Isso. Obrigado, professor, obrigado mesmo. Ele vai gostar demais. É um tema que eu gosto também e a gente vai, durante a nossa conversa, falar com mais detalhes, apresentar essa questão da extinção e tudo mais.